Da tribuna da Câmara, o deputado federal Marcel Van Hatten pediu aos deputados que se levantem contra as arbitrariedades e a usurpação de poder praticadas por membros dos tribunais superiores. O deputado falava sobre a PEC do Lula, defendendo sua rejeição, quando foi informado de que havia iniciado a cerimônia de diplomação de Lula pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O deputado apontou que a cerimônia coroa um festival de ilegalidades e inconstitucionalidades vindos do Poder Judiciário. Van Hatten lembrou a parcialidade demonstrada pelo Judiciário, dizendo: "É um absurdo. Fake news eram apenas aquelas disseminadas por um lado. Do outro lado, havia até um deputado aqui chamado Janones, que podia chamar todo mundo de O próprio presidente da República atual era acossado por esses termos e nada acontecia." O deputado lembrou ainda os inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes e afirmou: "Todo esse processo eleitoral foi eivado de parcialidade, lamentavelmente, da Corte Eleitoral e do Supremo." Marcel Van Hatten lembrou uma série de fatos que explicitam a parcialidade observada, dizendo: "Há uma série de fatos que vimos acontecer ao longo desta eleição. A proibição de uso de imagem do 7 de setembro, por exemplo, por parte da candidatura de Jair Bolsonaro. Mais recentemente, uma multa por litigância de má-fé contra o partido do presidente Bolsonaro, por ter feito algo que, concorde ou não, está previsto na lei. Os superpoderes concedidos ao TSE, até mesmo para censurar órgãos de comunicação, jornalistas e que estão calando parlamentares ameaçados, inclusive agora mais recentemente, por multas de R$20 mil por dia se vierem a fazer falas ou posts atentatórios à justiça eleitoral ou ao Estado Democrático de Direito, sem uma definição clara do que seria isso, algo que foge completamente aos ditames do Estado de Direito, aquilo que se espera numa república constitucional, em que a lei deve valer igualmente para todos e não alguns estarem acima da lei ditando as regras como o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral estão fazendo agora." O deputado afirmou: "É triste demais, eu não me calarei, eu não me intimido e eu peço a esta casa que se levante porque está de joelhos." O deputado afirmou que a Câmara dos Deputados precisa ser mais ativa e cumprir seu papel para a restauração do Estado de Direito. Ela tem que ser maior do que isso, para que jamais voltemos a viver o que estamos vivendo hoje. Isso é surreal, é orwelliano, aliás é kafkiano. O processo de Kafka é o processo eleitoral brasileiro. Van Hatten lembrou que o Estado de Direito e a liberdade de expressão não são pautas de um único lado do espectro político, mas questões essenciais da democracia. Ele disse: "É algo que deve unir esta casa contra esses arroubos e esses abusos em favor do Estado de Direito, da democracia liberal, constitucional e representativa." O deputado pediu que cada poder cumpra seu papel. "Defendo o Poder Judiciário. Espero que ele fique dentro da Constituição, porque essa é a melhor defesa que eu posso fazer para o Poder Judiciário. A melhor defesa que eu posso fazer para o equilíbrio institucional neste país é que nós coloquemos a bola no meio de campo e que o Judiciário julgue e não extrapole suas funções, que o Legislativo legisle, fiscalize, não extrapole suas funções e muito menos tenha suas funções diminuídas por outro poder e que o Executivo execute as políticas públicas para as quais foi eleito." Van Hatten alertou: "Do jeito que está, não dá para continuar." E concluiu: "É lamentável a situação que nós vivemos hoje. De qualquer forma, desejo boa sorte ao Brasil. Deus abençoe o nosso país." A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão,
mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara, do canal Te Atualizei, e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa sorte ao Brasil, que vai precisar, porque sim, claro. Juízo, infelizmente, já falta e muito a esta chapa eleita, porque esta PEC que está pautada, PEC do Lula para amanhã, é um escárnio, é um absurdo. Lula quer propor uma PEC, aliás, propôs, de quase 200 bilhões de reais. No Senado foi para 145 bilhões, mais uns penduricalhos, que quase chegam em 200 mesmo assim. Uma PEC que é, no mínimo, 3 vezes aquilo que seria necessário para pagar o Bolsa Família. Que a Globo está chamando agora, aliás, está aproveitando o Bolsa Família para chamar de PEC do Bolsa Família, PEC do Lula. Eu quero ver quem nessa Câmara aqui vai querer votar a favor da PEC do Lula. A esquerda não tem 308 votos aqui nessa Câmara. Não tem. Por isso eu quero ver quem vai ter de fato a coragem de votar a favor da PEC do Lula. E mais, li hoje que Lula quer revogar a lei das estatais. Mais um absurdo. Para quê? Para colocar políticos, como aconteceu no passado, deve voltar a acontecer, a roubalheira desenfreada e a falta de responsabilidade com dinheiro público, com dinheiro das estatais, que já deveriam, aliás, estar privatizadas, desestatizadas. É um absurdo que nós estamos agora vendo no Brasil, e a comunicação da presidência aqui de que a diplomação do Lula começou a acontecer nesse momento no TSE, porque, como eu falei no meu discurso anterior e repito, ela coroa um festival de ilegalidades e de inconstitucionalidades vindos do Poder Judiciário. Um absurdo. Fake news eram apenas aquelas disseminadas por um lado. O outro lado tinha até um deputado aqui chamado Janones que podia chamar todo mundo de fascista. O próprio presidente da República atual era acossado por esses termos e nada acontecia. E estou aqui dizendo que sou favorável? É claro que não. Calúnia, injúria, difamação, tudo tem previsão legal. Agora, em que pese a previsão legal, o Supremo Tribunal Federal criou um inquérito fake, o dito inquérito do fim do mundo, depois outro inquérito das tais as milícias digitais, tudo para quê? Para perseguir politicamente. Todo esse processo eleitoral foi eivado de parcialidade, lamentavelmente, da Corte Eleitoral e do Supremo. Uma série de fatos que vimos acontecer ao longo desta eleição. Proibição de usos de imagem do 7 de setembro, por exemplo, por parte da candidatura de Jair Bolsonaro. Ou, mais recentemente, uma multa por litigância de má-fé contra o partido do presidente Bolsonaro por ter feito algo que, concorde eu ou não, está previsto na lei. Os superpoderes concedidos ao TSE até mesmo para censurar órgãos de comunicação, jornalistas, e que estão
calando parlamentares, ameaçados inclusive agora mais recentemente por multas de R$20 mil por dia, se vierem a fazer falas ou posts atentatórios à justiça eleitoral ou ao Estado Democrático de Direito, sem uma definição clara do que seria isso, algo que foge completamente aos ditames do Estado de Direito, aquilo que se espera numa república constitucional, em que a lei deve valer igualmente para todos e não alguns estarem acima da lei ditando as regras, como o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral estão fazendo agora. É triste demais, presidente. Eu não me calarei, não me intimido. E eu peço a esta casa que se levante, porque está de joelhos. Felizmente, 181 parlamentares assinaram um pedido de CPI para investigar os abusos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, o que já demonstra uma reação. Mas ela tem que ser maior do que isso, para que jamais voltamos a viver o que nós estamos vivendo hoje. É surreal, é orwelliano, aliás é kafkiano. O processo de Kafka é o processo eleitoral brasileiro. Como pode, deputado Sherini, a mesma pessoa ser vítima, ser promotora de acusação e ser julgadora e ter superpoderes para fazer sozinha o que bem entender? Repito, não é algo que deva dividir essa casa entre direita e esquerda, bolsonaristas ou lulistas. Não, é algo que deve unir esta casa contra esses arroubos e esses abusos, em favor do Estado de Direito, da democracia liberal, constitucional e representativa. Permanecerei falando aqui, ainda que seja o último e sozinho, mas felizmente tenho visto cada vez mais parlamentares se manifestando, como é o caso hoje do deputado Sherini, deputado Zé Medeiros e tantos outros, que se revoltam contra a injustiça e não contra a justiça. E, portanto, para concluir, senhor presidente, eu aqui defendo o Poder Judiciário, que ele fique dentro da Constituição, porque esta é a melhor defesa que eu posso fazer no Poder Judiciário, a melhor defesa que eu posso fazer do equilíbrio institucional nesse país, é de que nós coloquemos a bola no meio de campo e que o Judiciário julgue e não extrapole suas funções. O Legislativo legisle, fiscalize e não extrapole suas funções, muito menos tenha elas diminuídas por outro poder, e que o Executivo execute as políticas públicas para a qual foi eleito. Mas do jeito que está, senhor presidente, não dá para continuar, e por isso eu lamento tanto essa informação que Vossa Excelência trouxe no início da fala, não em virtude do resultado eleitoral, mas em virtude, para concluir, em virtude do processo como um todo. O processo como um todo, lamentável, que nós estamos vivendo no nosso país, e que é muito parecido com o que nós estamos vendo em outros países da América Latina. Por isso eu digo, boa sorte ao Brasil, que Deus abençoe a nossa nação, porque a depender das notícias que nós estamos vendo mais recentemente, a situação daqui para frente não será nada boa. Votarei contra a PEC do Lula, votarei contra qualquer medida provisória para aumentar ministérios. Estão dizendo que falta dinheiro para o Bolsa Família, deputado Sherini, e já querem criar mais 12 ministérios. Votarei contra o fim da lei das estatais para colocar apaniguados políticos ali para roubar e não para fazer o trabalho sério que vinha sendo feito em muitas delas, e por isso mesmo muitas estatais hoje dão lucro. Lamentável a situação que nós vivemos hoje. De qualquer forma, boa sorte ao Brasil, Deus abençoe o nosso país.